Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, o último mercado em investimentos desse ano de 2025. Agora a gente só vai se ver em 2026. Então eu já quero que vocês deixem no chat aí os seus desejos de fim de ano, o que vocês esperam para o ano que vem. Vamos aí fazer um programa hoje com mais trocas, inclusive. A gente vai trazer para vocês o melhor e o pior do ano na nossa mini retrospectiva do ICL Mercado Investimentos. Inclusive eu fiz uma enquete. Nossa audiência respondeu o que ela lembrava de melhor do mercado de investimentos e é muito curioso, porque o que apareceu ali de coisas que eu nem lembrava que aconteceram no mercado de investimentos e que foram muito boas, tipo o dia que a Enel, ou a Enel, né, derrubou o nosso programa com falta de luz. A gente vai trazer esses melhores momentos, não vou dar spoiler, mas é a nossa mini retrospectiva aqui do programa. E vai ser muito divertido reviver tudo isso com vocês. Mas além da nossa mini retrospectiva, a gente também vai falar do mercado, dessa queda nas bolsas. Inclusive, na minha enquete, isso apareceu. Ah, Débora, fala da queda da bolsa nesse fim de ano. E a gente vai falar, até porque ontem a gente teve programa especial de entrevista. E hoje a gente vai falar dos 2 dias de queda da bolsa que foram motivadas, basicamente, pelo mesmo motivo. O cenário político está tomando o protagonismo da movimentação de condutores aqui da Bolsa, até porque a gente está chegando no fim do ano. Conforme a gente vai ficando mais próximo de descongelar o Roberto Carlos, a Mariah Carey, de pensar o que a gente fez no ano, acho que essa é uma boa coisa, né? O que a gente fez no mercado de investimentos nesse ano? Porque já é Natal e o que fizemos, né? Então, conforme a gente vai pegando na mãozinha da Simone, do Feliz Navidad, tudo isso, a gente vai também esvaziando a agenda e deixando os dias com cada vez menos liquidez, porque afinal, ninguém vai se posicionar para passar o fim do ano. Essa é, inclusive, a última semana cheia do mercado. A partir da semana que vem, a gente já tem a agenda esvaziada e dias que não tem negociação nem aqui e nem em outros países do mundo. Então isso reduz a liquidez, ninguém quer se posicionar nesse cenário que não vai ter referência, nem de indicadores, nem de bolsas internacionais, inclusive aqui no Brasil também fica fechado. Então começa um marasmo de fim de ano. Mesmo assim, a gente vai explicar esse volume atípico de negociações que aconteceu na nossa bolsa nessa semana e principalmente nesse fim de semana e o que aconteceu para motivar toda essa movimentação e principalmente as quedas. E como falei, isso está muito ligado ao cenário político e à leitura do mercado, que sempre está naquele fiscalismo seletivo. Mas antes de tudo isso, vamos passar pela nossa agenda, porque apesar dela estar ficando cada vez mais enxuta, a gente ainda tem agenda aqui para passar para vocês. Meia-noite, teve decisão de política monetária no Japão. Decisão de política monetária essa bastante esperada, porque existia toda uma expectativa que o Japão ia continuar subindo os juros e se isso acontecesse, aquele movimento de carry trade ia começar a ficar mais difícil. O movimento de carry trade é aquele que as pessoas se financiam no Japão, por historicamente o Japão ter uma taxa de juros muito baixa, e aí pega esse dinheiro e vai colocar em países que têm a taxa de juros alta, tipo aqui no Brasilzão, né? Até ia perguntar, vocês conhecem algum país que tem a taxa de juros alta? Já respondi, né? Aqui no Brasilzão a gente tem essa taxa de juros alta. Então, o pessoal pega dinheiro emprestado no Japão e vem especular e ganhar com a taxa de juros aqui no Brasil. E a grande expectativa que se tinha é que isso ia dificultar o carry trade e que também pode diminuir o apetite por treasuries nos Estados Unidos, porque também a gente sabe que os Estados Unidos são o porto seguro do recurso. Então, quando você tem uma queda de juros lá e outros países aumentando a taxa ou mantendo, como é o caso aqui no Brasil,
você tem um diferencial de juros maior. Então pode sair dinheiro de lá para buscar ganho no Japão, ainda que menorzinho, mas um país ali que tem pouco risco, se você for pensar, ou se ele quiser correr um pouco mais de risco, embora também muito baixo, ele pode ir para um país emergente, como é o caso do nosso Brasilzão. Então essa decisão, ela era muito esperada por isso. Além disso, a gente tem às 4 horas, ou teve, né, porque já passou faz tempo, 4 horas da manhã na Alemanha, o PPI de novembro, índice de preços ao produtor por lá. Também 4 horas da manhã e também na Alemanha, índice de confiança do consumidor de dezembro. No Reino Unido, também às 4, olha, às 4 hoje, uma série de indicadores sendo divulgados. Isso por conta do fuso horário da gente aqui com a Europa, né? Por isso que tudo cai às 4 da manhã. Teve vendas no varejo por lá em novembro e 7 horas na Rússia também teve decisão de política monetária. Lembrando que a Rússia fica atrás da gente no ranking de juros reais. É Turquia, Brasil e Rússia. Às 8h30, aqui no Brasilzão, saíram dados do setor externo de novembro. Então, dados importantes aqui do Brasil, mas que devem ficar em segundo plano. Meio-dia nos Estados Unidos, teve vendas de... Teve não, porque ainda não teve, né? Vai ter. Meio-dia saem as vendas de moradias usadas de novembro e também ao meio-dia tem tanto o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, como também as expectativas de inflação para 1 e 5 anos. Aqui medição final já de dezembro. Além disso, a gente tem na zona do euro também meio-dia confiança do consumidor de dezembro, só que esse dado é preliminar, afinal a gente já está quase com a mão no saco do Papai Noel, mas dezembro ainda não acabou. E a Colômbia, 15 horas a gente tem o Banco Central divulgando a decisão de política monetária. Além disso, na Bélgica, a gente tem a cúpula da União Europeia acontecendo. Então um dia, como eu falei, que tem alguns condutores, mas eles acabam ficando, às vezes, em segundo plano, porque não são condutores que têm força suficiente para mudar o mercado ou mudar a direção do mercado, e também são índices que estão saindo ainda preliminares, índices ali do fim do ano que tendem a ficar mais apagados nessa época. Já está todo mundo pensando no que vai fazer na ceia, se comprou o peru ou não, então tudo isso já está no radar e o mercado começa a ficar um pouco de lado nesse fim de ano. Mas isso não impediu que as movimentações aqui na Bolsa fossem até bastante volumosas nesse fim de semana. Quer falar nesse fim de ano, mas também fim de ano. Mas nesse final da semana. Essa semana foi uma semana que começou já meio truncada, não foi uma semana ali de grandes altas, pelo contrário, deve ser uma semana negativa. Mas a gente teve mais um dia de queda abrupta ali de 2,4%, isso na terça-feira. E na quarta, esse movimento continuou, porque a nossa bolsa caiu 0,79%, tanto por pressões políticas, como pressões externas, que é o que está falando a manchete aqui do nosso site. Então vamos entender como é que foi esse movimento da bolsa nesse final da semana, ou pelo menos né, nesse quase final da semana, porque a gente tem alguns motivadores, alguns condutores bem específicos aqui, e eu até quero separar algumas falas para vocês, é por isso que eu estou mexendo aqui no meu computador, né? Estou parecendo a Mônica naquele meme do Atá, mas é por isso que eu estou mexendo aqui, porque eu queria pegar uma fala específica e eu vou ver se eu encontro aqui. É uma fala de ontem do mercado financeiro que é muito curiosa. Mas vamos entender primeiro a queda do 2,42 que a gente teve na quarta-feira, ou desculpa, na terça-feira. Quem lembra o que aconteceu na terça-feira? Se você não lembra, não tem problema, porque eu vou te contar agora. Terça-feira, logo no comecinho da manhã, a gente teve a ata do Copom. A ata do Copom não agradou. A ata do Copom decepcionou o mercado financeiro, que esperava uma ata um pouco mais branda, um tom um pouco menos rígido. Esperava ali algum presentinho de Natal que não aconteceu. A ata do Copom, ela veio mais dura do que o esperado. Ela veio ainda batendo nas mesmas teclas das atas passadas. Eu sempre falo que a ata tem essa característica de ser quase uma copia e cola das atas anteriores.
eles não tiveram o mínimo trabalho de mudar essa ata, porque embora eles reconheçam na ata, e quando eu estou falando eles, a gente está falando do Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, do Banco Central, embora tenha o reconhecimento que a inflação está recuando, que esse cenário melhorou, não teve nenhuma sinalização de quando começam os cortes de juros. Não teve uma sinalização de que pode começar em janeiro, que pode começar no primeiro trimestre de 2026. Isso ficou em aberto. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Não fica um direcionamento para a próxima reunião. E isso que o mercado sentiu falta, porque era o que o mercado estava esperando. Então já começa uma decepção por aí. E tem um parágrafo específico da ata que eu até li aqui com vocês, que fala dessa tal desancoragem. Ela aparece de novo como se as expectativas aqui no Brasil tivessem super desancoradas, o que não estão, porque na maioria das vezes o mercado errou para cima. Então projetou a inflação para cima e ela veio abaixo. Que desancoragem é essa? Que continua trazendo dúvida da atuação de política monetária do Banco Central ou dúvida de qualquer que seja essa condução. Não tem desancoragem, não tem ceticismo em relação à inflação. Pelo contrário, teve surpresa positiva no sentido de que veio uma inflação menor do que a projetada. Já começa meio esquisito por aí. Mas no final do parágrafo, a gente tem uma linha ali, uma frase que fala que não tem, que pode continuar a taxa de juros mais alta por um período prolongado. Isso já tinha aparecido em outras atas. Então, a taxa de juros não tem nenhuma previsão de cair por enquanto e que, além disso, a gente tinha ali uma taxa de juros que deve ficar ali podendo subir. Então, pode ser revisada. Mas a revisão não é para baixo, é para cima. Não tem nenhuma sinalização de corte. Então o mercado já começa o dia meio azedo por conta da ata do Copom, que fez com que os juros futuros subissem, já que eles estavam esperando, como mercado financeiro, a queda dos juros, os juros futuros estavam caindo. A partir do momento que o Copom fala, aqui não, queridinha, vamos continuar com a taxa de juros mais alta, o Copom ajusta o mercado financeiro ajusta essas expectativas para os juros futuros, e isso faz com que você tenha diminuição do apetite pela bolsa. Então a gente começa já com um dia negativo para renda variável na quarta-feira. Desculpa, na terça-feira. Eu tô aqui na quinta e eu já estou fazendo toda uma confusão. Então na terça-feira a gente já começa o dia com esse condutor e com esse humor um pouco mais pessimista e ranzinza no nosso mercado. Mas durante o dia sai a pesquisa Quest. E a pesquisa Quest colocou à frente o presidente Lula na corrida eleitoral de 2026, mas não só isso. Colocou o Flávio Bolsonaro em segundo lugar e bastante abaixo do presidente Lula, e em terceiro lugar o Tarcísio de Freitas. Aí foi realmente a água do chope no mercado financeiro, porque o mercado esperava que o Tarcísio performasse melhor na pesquisa a ponto dele desistir de concorrer em São Paulo e concorrer à presidência. Afinal, ele é o queridinho e existe toda uma torcida do mercado pela eleição e para que ele concorra. Então, como o mercado tem essa preferência e não esconde, não mascara, eu já trouxe diversas notícias que falam sobre isso, isso também ajudou a trazer a bolsa para baixo, porque o mercado mostra que está insatisfeito não só com a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas pelo fato dele perder, inclusive, para o Flávio Bolsonaro, numa possível corrida ali entre os dois, ele fica em terceiro lugar. Então ele não é a primeira opção da direita ou da extrema-direita de voto. E isso também trouxe mais uma pitada de mau humor para o dia. E aí a gente vê acontecendo o que aconteceu na sexta-feira, que foi o que chamaram de Flávio Day. Toda vez que o Flávio Bolsonaro acaba aparecendo nesse cenário eleitoral de forma ou de outra, o mercado se mostra contrariado, porque o nome que ele gostaria que concorresse ali é justamente do Tarcísio de Freitas. Ontem, na quarta-feira, a gente vê essa continuidade desse mau humor com uma pitadinha de fiscalismo seletivo, porque teve a discussão e a votação do imposto ali das bets, dos bancos, das fintechs e das taxações ali de maiores rendas, e isso preocupou o mercado, porque isso vai diminuir a negociação na bolsa, pode respingar nos juros sobre capital próprio. E a gente vê que o fiscalismo do mercado é muito seletivo,
porque eles querem que entregue o fiscal de qualquer jeito, botam uma lupa desse tamanho no fiscal. Ao mesmo tempo que quando a cobrança vem do lado deles, de bancos, de setor financeiro, de juros sobre capital próprio, aí eles chiam. Aí é choradeira geral, aí ninguém quer que mexe no vespeiro. Quer que seja ajuste fiscal, no dos outros que aí é refresco. Então o mercado é muito fiscalista, mas é só fiscalista para o que interessa. Porque se é uma arrecadação que vai sair do bolso deles, aí não quer pagar a conta. Aí deixa para o trabalhador que estoure a corda no lombo deles. É isso o sinal que está sendo passado pelo mercado. E foi o que falaram ontem. Era justamente essa fala que eu queria encontrar. Mas eu não encontrei as aspas que eu queria, então vocês vão ter que acreditar em mim, né? E além disso, todo esse imbróglio envolvendo essa rachadinha da extrema-direita e da briga ali, né? Que nesse lado eu tô do lado da treta, eu tô tipo patinho, briguem desgraçados, briguem. Você tem esse é um meme, tá, gente? Não sou eu aqui que tô falando. Eu tô desse lado da treta, eu quero mais é que eles briguem mesmo e que eles rachem e que isso fique cada vez mais evidente. Mas o mercado não gostou, o mercado reagiu muito mal e ontem a gente teve a bolsa em queda mais um dia, até trazendo aqueles ajustes depois das máximas que foram alcançadas. Agora a gente separou um especial para vocês, um especial de fim de ano aqui do Mercado Investimentos. Fiz uma enquete para buscar esses momentos, até porque a minha memória não é boa. Eu nem sei o que aconteceu esse ano, às vezes eu confundo 24 com 25. Eu sou tipo aquela pessoa que assina cheque com... Aí ninguém mais passa cheque, né? Mas que assina cheque com a data errada, porque não sabe que mudou ali o ano ainda. Então, às vezes eu confundo o que aconteceu esse ano, porque o ano passou muito rápido. Não sei se para vocês tiveram essa percepção, mas eu tive a percepção que o ano passou muito rápido. Aí fica aquela sensação de que, né, não sei se foi esse ano, não sei se não foi. Então, pedi ajuda da nossa audiência e a gente separou esses melhores momentos para vocês. E a gente vai começar com o nosso primeiro VT de melhores momentos, que foi justamente o dia que caiu a luz no ICL. Esse foi um da audiência, a audiência que lembrou desse dia, e a gente separou esses melhores ou piores momentos para vocês. Vamos passar aí o VT e relembrar, porque recordar é viver também. Gente, olha, eu tenho uma notícia para vocês, né? Porque aqui em São Paulo, privatiza que melhora isso não é realidade em nenhum lugar. Mas aqui em São Paulo muito menos, porque cuspiu para cima, caiu uma gota no asfalto, acabou a infraestrutura, acabou tudo. E a gente está com um problema de energia aqui na região. E por quê? Porque a privatização sucateou tudo. Então, muito provavelmente, a gente vai encerrar o programa agora, porque vai cair a transmissão. E caiu. E foi quase ali eu acertei mais que o mercado dessa vez, porque eu falei, vai cair, e caiu, né? Foi uma queda ali. Isso porque caiu a luz, a gente sabe o que acontece em São Paulo, a infraestrutura é antiga, ninguém quer mexer, um fica jogando para o outro, a Enel que joga para a prefeitura que joga no colo da Enel, ninguém quer resolver, e quem sofre nessa história somos nós que não participamos do lucro da Enel. Mas a gente também separou os momentos aqui, quinta série do nosso programa, porque não faltou. Então, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, me apresento, sou Débora Maganha, não sou seu Papai Noel, posso ser sua Mamãe Noel, e o meu presente é o quê? Os nossos momentos de quinta série. Roda o VT. Não tem. Fake news minha. Olha só, não falei que a gente estou com um clima de socorro Deus? Então acaba aí, né? Eu achei que tinha ainda alguma coisinha na Ásia, mas fui eu que fiz confusão aqui. Para não fazer confusão, então vou chamar o Diego, porque ele já está lá de coque na temaqueria esperando vocês para dar bom dia e contar como é que foi o fechamento de ontem. Bom dia, Diego, como é que você tá? Diego, você conhece a Carry? Não conheço. A Carry Trade, porque foi isso que fez o dólar cair tanto ontem. Agora eu vou dar bom dia pro Diego, porque eu e Diego hoje estamos o quê? Estamos de Chico Bento no shopping. Então, Diego, bom dia para você. Conta pra gente como é que fechou o mercado ontem, né? Então, conta esses movimentos pra gente, enquanto eu tiro meu chapéuzinho aqui, porque ele tá quase caindo. Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a audiência. Um prazer aqui imenso estar com vocês. Coloquei meu chapéuzinho que não coube muito bem na minha cabeça, mas não vou ficar de fora da brincadeira, né?
Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Parece que depois que acabou o N1, a bruxa que está solta hoje, afinal Halloween, passou por aqui e decorou o mercado em investimentos. Pois é, pode ter sido o Saci também, porque hoje é dia do Saci. Mas, na verdade, quem passou aqui e fez a decoração foi a nossa queridíssima Fernanda. Um beijo para a Fernanda, que além de preparar cafés da manhã maravilhosos, ela também é uma decoradora. Então, ela veio aqui e colocou uma decoração de Halloween no nosso programa, além de ter me prestado o lookinho. Rainha Fernanda, rainha, resto nadinha. A Lisa Cook vota, então Cook vota e Cook fica. É ótimo aí. Eu falei que hoje eu ia ter que segurar a quinta série. Eu estava lendo uma série de manchetes sem tentar rir. E elas eram... Estão falando que tá todo mundo rindo da Cook também. Mas... olha só a série de manchetes que eu estava lendo hoje de manhã, e aí vocês veem se vocês não concordam comigo, que a gente tem que segurar, às vezes, a quinta série. Aqui é o Peter Navarro falando sobre Lisa Cook durante essa manhã. Estive na prisão com pessoas condenadas pelo mesmo crime que Cook cometeu. Cook deveria estar presa por ter cometido crime grave se fatos forem comprovados. Cook não deveria ter que ser julgada para perder o cargo no FED por justa causa. Então, assim, né, a nossa quinta série, que não deixa essa cacofonia passar, acabou aí tomando também a nossa manhã. Nosso departamento de memes hoje não fez imagem, mas fez tarja. Então, a gente tem aí a Cook incomodando o Trump e nessa queda de braço, que agora deve ir, inclusive, para a Suprema Corte. Eu vou contar para vocês que os bancos, eles estão de olho no seu cofrinho, tá todo mundo disputando o cofrinho das pessoas. O problema é que você acaba esmagando toda uma atividade econômica com isso. Mas eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque senão eu vou entrar numa caverna do dragão e não vou conseguir sair. Então amanhã, quando a gente tiver a decisão de juros, a gente aproveita para meter o pau no Copom. Com o presidente da Argentina, Javier Milei, que inclusive está pressionado, Javier Milei está recuando, porque Milei está enterrando a Bolsa da Argentina. Milei está querendo gastar. E Milei só pode estar de sacanagem, Milei está de brincadeira. E aí parece que Javier Milei já está num clima de Halloween, de Dia das Bruxas, se vestindo de tiazinha, porque está com o chicote na mão para dar no lombo do trabalhador. Esses foram os momentos que vocês lembraram e que a nossa equipe também lembrou dos melhores ou piores momentos de quinta série que a cacofonia me deixou em maus lençóis aqui, né? Milei tá isso, Milei tá aquilo. Mas a gente tem também o dia que vocês gostaram muito, que foi o dia que a gente falou de poupança aqui. Aí vocês não pouparam ninguém, que nem o Papa é pop, não poupa ninguém, vocês não me pouparam nesse dia. Então vamos lembrar desse momento na nossa retrospectiva Mercado e Investimentos. Quem tem a poupança mais velha, essa frase ficou horrível, eu só percebi agora, mas quem tem a poupança antiga acaba entrando sempre na regra anterior, que não tem essa dependência da Selic, sempre vai render ali o 0,5%. Mas as poupanças mais novas, é muito difícil falar de poupança para quem não tem maturidade. Falar de fundo de poupança, às vezes sai umas coisas... né, e ainda tem pacotaço, né, pacotão, tarifa, enfim. Vamos voltar para a nossa poupança aqui. Saudade de falar da poupança alheia, né? As pessoas ali ainda colocando seu dinheiro na poupança. E a gente ainda separou para vocês, antes de eu me despedir aqui, desejar umas felizes festas para vocês, a gente ainda separou o nosso momento Troféu Merdaco e Investimentos. Então vamos ver o que foi coroado, e esse foi muito pedido. E a gente separou as principais vagas para fazer para fechar com chave de Boston aqui. A gente vai fazer o ranking Merdaco e investimento das piores vagas. Garçonete com experiência. Horário domingo a domingo. Então não é nem 6 por 1 aqui.
né? É 7 por 0. Carga horária de domingo a domingo com uma folga quinzenal durante a semana. A cada 15 dias você folga uma vez na semana, não pode ser no fim de semana. Com o horário das 8 às 8, 12 horas de trabalho, com um salário pacote de R$ 1.800, mais convênio odontológico e registro em carteira depois de experiência. Eu não sei se a pessoa que vai querer ficar nesse lugar tendo uma carga horária de 12 horas, 7 dias por semana, com uma folga a cada 15 dias. Completamente fora da realidade. Procura o babá que tenha sido mãe recentemente. Essa é a mamãe recente. Babá que tenha sido mãe. Então, já não basta você querer deixar a mãe, né, longe da sua criança, porque ela tem que cuidar da criança de outra pessoa, então ela não vai estar ali com a sua criança. Mas não só isso, porque o que ela quer? Uma pessoa que não se incomode a amamentar com o seu próprio leite. Lembrou, assim, uma ama de leite lá no passado, né? A gente acha que essas coisas ficaram por lá? Parece que não. Remuneração de R$ 1.200 e dispensa curiosos. Dispensa curiosos. Então, se você for curioso, nem vai. Atendente de pizzaria urgente, essa é ótima, né? Porque aí tem lá requisitos: educada, dinâmica, proativa, bom relacionamento, residir na Moca. Eu morei na Moca por muito tempo. Que pizzaria será que é essa? Eu fui nascida e crescida na Moca. Residir na Moca ou adjacências, horários sábado das 18h30 à meia-noite, e a remuneração por sábado é uma pizza clássica, mais a condução. Então você trabalha 6 horas aí no seu dia, 5 horas e meia, para ganhar uma pizza de remuneração. Então é esse tipo de vaga que a gente vê. E aí você vai falar, trabalha quem quer, as relações de trabalho são iguais? Vamos seguir porque tem mais 2 vagas, eu vou passar por elas rapidinho antes de entregar para o rolê. Uma delas é uma pessoa que tem que alugar o seu sítio, então aluga o meu sítio por um baixo valor. Além de tudo, você tem que ser caseiro. Não é um emprego, é um aluguel baixo, então a pessoa não está te contratando. Você tem a oportunidade de alugar o sítio dela por um valor baixo e ainda isso você tem que cozinhar, porque além de tudo você tem que cuidar das pessoas que moram lá, porque tem um senhor de idade. Então você cozinha, cuida, então você é cozinheiro, cuidador, caseiro do sítio, mas ainda tem que pagar aluguel, porque esse é o benefício. Não tem salário, você vai pagar um aluguel bem baixinho para morar. Olha só que vantagem essa vaga, hein? Pena que borraram o WhatsApp, senão eu já ia me candidatar. E tem outra aqui, que eu acho que também é horrorosa, que ela está procurando pessoas de Cuba ou da Venezuela. Então a gente já imagina, né, o que seja aqui. Uma forma de ajudar quem precisa, então uma grande salvadora aí dos cubanos e dos venezuelanos. E essa pessoa grande salvadora nesse papel quer fornecer um quartinho nos fundos para a pessoa morar e dormir, sem remuneração. Em troca, ela ensina espanhol para os filhos e ainda cuida da gata. Então vai cuidar dos filhos, ser babá, vai ser cat sitter, vai cuidar da gata, vai ter aqui uma remuneração que é um quartinho no fundo, e aí é uma troca, ela fala uma mão lava a outra, você ensina espanhol, vai ser professora de espanhol, babá, cat sitter, e aí vai receber, em troca disso, um grande favor, porque ela é uma grande salvadora aqui da pátria, ela é uma salvadora que vai fornecer um quarto de remuneração. E a gente ainda tem um dia muito especial, que eu acho que fecha tudo isso, que é o nosso dia do Merdaco, né? Vamos ver que é um dia muito especial, que foi um dia que muita gente falou muita besteira. Foi o dia da PF, inclusive. Hoje é uma quinta-feira daquelas, né? Porque depois que saiu o documento da Polícia Federal, a gente conseguiu ter certeza do que a gente já sabia, né? Que o tarifaço ele tem um caráter político e de conveniência, quase aquela simbiose que a gente aprende na biologia. Então a gente vai explicar isso tintim por tintim, a gente separou vários trechos desse documento, a gente vai trazer alguns áudios para analisar com vocês. Então chegou o grande dia. Eu vou até mandar um beijo para Letícia, para a roteirista do rolê, porque chegou o dia que nós esperávamos, Letícia. Hoje é o dia do Merdaco Investimentos. Por que Merdaco Investimentos? Porque essa família faz merda atrás de merda, né, gente? Então, a gente vai comentar cada uma delas, como é que foram essas trapalhadas, onde entra o Silas Malafaia, o que estava sendo falado em relação ao tarifaço, ao Donald Trump e ao tal queridinho da Faria Lima, como eles colocaram, Tarcísio de Freitas. E é assim, com esse relembrar é viver,
que a gente fecha o nosso ano aqui com vocês. E eu já aproveito esse momento retrospectiva para chamar vocês para assistirem a nossa retrospectiva aqui do ICL, que vai acontecer amanhã com William De Luca e Roberta Garcia, às 8 horas da manhã, sexta-feira, para fechar a semana. Então não teremos, quase saiu o merdaco, não teremos mercado e investimentos amanhã, porque vamos ter a manhã toda aí praticamente de retrospectiva, e aí a gente vai ver tudo e relembrar e reviver tudo o que aconteceu nesse ano de 2025, que foi plot twist atrás de plot twist. E além de tudo, a gente teve um ano que pareceu que durou 5, foi tipo JK, né? 5 anos em um. Então a gente vai relembrar todos esses momentos com comentaristas incríveis também. Você não pode ficar de fora. Quer lembrar, para não esquecer? Acesse icl.com.br/retrô e se liga nessa retrospectiva que vai ser muito mais longa e acredito que vai ter mais conteúdo que a nossa aqui. Eu aproveito para me despedir de vocês. Eu volto em 2026 com o mercado, com algumas novidades que a gente está planejando aqui. Então a gente volta a se ver daqui a 2 semanas. Nem vai dar tempo de sentir saudade. E eu quero desejar para vocês um fim de ano incrível, boas festas, Feliz Natal para quem comemora Natal, um feliz ano novo para todo mundo, feliz aniversário para mim que nasci num dia complicado entre o Natal e o Ano Novo. Então, eu nasci no dia 28 de dezembro, todo capricorniano sofre, eu não sou diferente. Então, também desejar um feliz aniversário aí, quem quiser lembrar e me dar feliz aniversário, estão convidados para me dar parabéns, afinal, tenho traumas de aniversário. E é isso, gente. Fechamos mais um ano aqui de mercado e espero que tenha sido um ano tão bom para vocês como foi aqui pra gente do nosso lado. E ano que vem a gente tá junto de novo. Agora vocês estão em mais do que excelente companhia com o Rolê ICL na sequência. William De Luca e Guga Noblat já estão a postos para receber vocês e a gente se vê em 2026. Até lá, pessoal! Um ano intenso e perigoso. Ferro quente? Vamos relembrar tudo na retrospectiva do ICL 2025, que vai ser ao vivo. Agora foi. Um ano de seguidos ataques da extrema-direita. Todos os crimes. A resistência das forças democráticas. As análises do nosso time de jornalistas e comentaristas. Para fechar o STF. Retrospectiva ICL 2025. Apresentação Roberta Garcia e William De Luca. Sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 8 da manhã. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.